Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Desperta Colonial. Meu nome é Edinaldo, eu sou seminarista da igreja e nós estamos aqui para, mais uma vez, compartilhar a palavra do Senhor, terminando assim a carta de Paulo, o segundo capítulo, a carta ainda não, segundo capítulo de Paulo, da carta de Paulo aos Colossenses. Então nós vamos continuar, são os últimos versículos. Antes de nós entrarmos na leitura do texto, só queria agradecer aos irmãos que estiveram orando por nós, pelo nosso período que passamos ali no meio da mata, foram 19 dias. Os irmãos possam até estar achando um pouco diferente o meu visual, barbudo, essas questões. Então alguém pode perceber como é que a barba dele cresceu em uma semana tanto assim. Mas é porque os últimos vídeos foram gravados há já mais de 3 semanas atrás, que ficamos isolados ali numa mata. Isso faz parte do nosso treinamento. Os irmãos da igreja já sabem, mas porventura você que esteja assistindo que não é da nossa igreja, então nós somos seminaristas de um curso missiológico e que faz parte do nosso treinamento isso. Então eu agradeço muito aos irmãos pela oração, pelo cuidado do Senhor, que o Senhor esteve sempre conosco ali, nos cuidando, nos livrando de alguns males, e vamos compartilhar com os irmãos em breve aí toda essa aventura que nós passamos ali no meio da mata. Então, mais uma vez, muito obrigado aos irmãos pelas orações. Então nós vamos aqui continuar o nosso estudo, só relembrando um pouquinho que o capítulo 2 de Colossenses, Paulo vai refutando aí, nós estamos vendo que está entrando uma seita ali, querendo entrar, e querendo invadir ali a mente, os corações daqueles irmãos, e aquela seita vai tratando muito forte a questão gnóstica, a questão de elevação de pensamento, chegar até Deus através da sabedoria, através de muitas outras coisas, e que fazendo ali um sincretismo, fazendo uma mistura em Jesus. Sim, Jesus é importante, é o nosso Salvador, mas vocês precisam fazer isso, aquilo outro. Então tem a questão gnóstica aqui nesse capítulo, tem a questão também judaica, a questão legalista judaica, tem também a questão misteriosa, a questão mística, adoração de anjos, visões, tudo isso que nós vimos na última semana, Então agora ele vai terminar falando do ascetismo. Então aqui é aquilo que pode, não pode fazer, faz, não faz, Então questões que levam as pessoas a ficarem aprisionadas a algumas dietas, algumas questões que ali estavam sendo colocadas, que eles não podiam fazer determinadas coisas ou comer determinadas coisas. Então isso se denomina ascetismo, Uma seta são pessoas que escolhem, para se aproximar mais do Senhor ou por outros motivos também, a não fazer determinadas coisas. Por exemplo, dentro do nosso contexto, aquele irmão que decide não ter a televisão, porque a televisão é isso, é aquilo outro, e ele decide não ter a televisão porque com isso ele vai se aproximar mais do Senhor. Ele não quer o celular, não quer acessar as redes sociais, porque ele vai se aproximar mais do Senhor. Ele não faz isso, ele não come isso, ele não come aquilo outro. Então ele acaba se tornando uma seta, e aí trazendo para a vida dele essa questão do ascetismo, que é isso mais ou menos o que aquela seita estava propondo ali para aquelas pessoas. Então vamos ler o texto, versículos de 20 até o final aqui desse capítulo, Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então vamos parar por aqui. Paulo, ele está terminando aqui o capítulo 2, ele está falando as questões do ascetismo, como nós dissemos. Então, isso estava entrando muito, colocado toda uma dieta, não pode fazer isso, não pode tocar aquilo, não pode tocar em outras coisas. É muito levado ainda à questão legalista do judeu, Então, Paulo fala para eles, já no versículo 20, já que vocês morreram com Cristo, ou seja, vocês já estão em Cristo. Vocês já creram em Cristo, vocês já morreram em Cristo. Quando nós cremos em Cristo,
nós somos crucificados com ele na cruz, né? Então nós morremos em Cristo. Então já que vocês morreram com Cristo, então para os princípios elementares deste mundo, né? Então princípios elementares ele vai falar um pouquinho lá no versículo 8 também desse mesmo capítulo, essa palavra. Então para toda a questão mundana ali, no caso ali aquela seita também, todo o conhecimento humano, todos esses princípios que norteiam, que regem o mundo, nós estamos mortos para isso. Então, tudo isso, todos esses princípios mundanos que regem o mundo, e no caso ali o mundo da época, vocês já estão mortos, já morreram com Cristo. Cristo já pagou, Cristo já deu para vocês liberdade, né? Então ele pergunta, por quê? Né? Por que vocês ainda se submetem a essas regras? Né? Por que vocês ficam cheios de regras? Se Cristo já deu para vocês a liberdade, ele já pagou todo o nosso escrito de dívida, que ele vai falar um pouquinho lá atrás, nesse mesmo capítulo ainda, Cristo já pagou todo o nosso escrito de dívida, que no caso lá nós vimos que era lei, porque a lei é muito isso, você faz, você não pode fazer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então Cristo já pagou por tudo isso, e por que vocês ainda permanecem e vocês dão ouvido a essas pessoas, né? Ele vai continuando aqui no versículo 22, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Ou seja, algumas coisas que porventura eles comiam, por exemplo, carne de porco, né? Eles não podiam comer, então eles estavam obrigando aqueles irmãos a não comerem aquilo, e Paulo fala, isso são coisas que vão perecer, são coisas que você come e depois perece, né? Vai sair, vai perecer. Então isso, vocês não precisam se preocupar com isso. Não tem necessidade de vocês ficarem aprisionados a esse tipo de dieta. Não tem necessidade de vocês ficarem aprisionados a essas coisas, né, que perecem pelo uso. Elas se baseiam em mandamentos humanos. Ou seja, são pessoas que estão ensinando vocês a fazerem isso ou aquilo. Como nós dissemos lá, talvez, muitas vezes, você vê uma pessoa, ou um líder, ou uma pessoa que uma seta, e vai falar para você, não, você não pode ter televisão, você não pode acessar rede social, você não pode assistir determinados filmes, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você passa a fazer isso, você se aprisiona em pode e não pode, e o evangelho é muito mais do que o pode e não pode, porque o evangelho é Cristo, né, e Cristo deu toda a liberdade para nós nele, com toda a sabedoria dele, ter todo o conhecimento, né, ter a mente de Cristo, para poder reger a nossa vida mais do que regras. Não são regras que regem a nossa vida, é Cristo que rege a nossa vida. Cristo é muito maior do que regras. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos vivendo dessa forma. Regras estão vivendo, regras estão norteando, regras determinam quem é quem. Então, se eu cumpro determinada regra, eu sou o cara. Se eu não cumpro, eu não sou o cara. Eu sou um cara espiritual por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, não necessariamente por aquilo que eu vivo, não necessariamente por aquilo que eu me relaciono com Cristo. Ele vai falar no versículo 23, essas regras têm de fato aparência de sabedoria. É o que nós estamos falando. Parece santidade, parece algo que vai te levar mais próximo do Senhor, não ter uma televisão, no período daquele programa ou daquele filme, eu estarei lá orando ao Senhor, eu estarei... Então isso parece coisa sábia, parece coisas espirituais, mas são princípios humanos. São coisas que levam a pessoa a ter ali uma falsa humildade, que ele vai falar, né? Ele vai falar aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade. Então parece que é muito religioso, mas tem uma falsa humildade ali, né? Uma falsa humildade e severidade com o corpo. Então, muitas vezes eu não faço isso, eu não como aquilo, né? Às vezes até o que eu gosto, imagina viver sem uma pururuquinha, sem uma carninha de porco, né? Sem um churrasquinho, aquele churrasquinho sangrando, me perdoe aí quem gosta de carne bem passada, porque eu gosto de mal passada, então aquela picanha, aquele contrafilé sangrando, já pensou? Ficar sem isso? É uma severidade do corpo que não tem necessidade, não é isso que vai te levar até o Senhor. Ele está todo o capítulo, na verdade toda a carta, ele está refutando que Cristo é suficiente, o que te leva ao Senhor, o que te leva a ter um relacionamento com Deus é Cristo, Ele é o único mediador, ele é o único que pode fazer isso,
Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o próprio Deus. Então é Ele que vai te levar, e não as regras que vão te levar até o Senhor. É Cristo, é o relacionamento com Cristo. Ele é que pode fazer com que... Ele já fez, né, pagou todos os nossos pecados, então Ele já fez, já deu para nós o livre acesso ao Senhor. Então não precisa eu cumprir nenhum tipo de regra para ter acesso ao Senhor. Cristo faz tudo isso. Então muitas vezes nós vamos aí fazer com que as regras acabem norteando a nossa vida, e ele vai terminar aqui, né, falando da severidade do corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então não é muito difícil, meus irmãos, nós vemos pessoas nesse nível, que são aparência de espiritualidade, são pessoas ascetas, que não fazem isso, não fazem aquilo, fazem tudo aparentemente religioso, aparentemente sábio, mas de repente está traindo a mulher há anos, de repente agride a mulher em casa, não tem um bom relacionamento no seu trabalho. Não é difícil nós vemos isso. Então não são regras que vão fazer com que os nossos pecados, tudo aquilo que a sensualidade que nós temos, né, que é o interesse de satisfazer o nosso corpo, não só na questão sexual, mas em todas as questões, nós vamos conseguir refrear a isso. Então não são essas regras que vão refrear os nossos impulsos, né, os impulsos da nossa carne. Então que nós possamos de fato refletir nisso, que Deus possa nos abençoar e que tenhamos uma vida livres em Cristo, com muito relacionamento com Ele, com muita sabedoria, lendo a sua palavra, orando, tendo um bom relacionamento com Cristo, tendo um bom relacionamento com o nosso Senhor, para que vivamos uma vida de fato feliz e uma vida de fato livres em Cristo, como Ele já nos libertou na cruz. Que Deus possa nos abençoar e até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Até breve.